A mistura apresentada em Velozes e Furiosos Encruzilhadas é no mínimo inusitada. Temos mais uma vez um jogo baseado na série cinematográfica de sucesso, que deveria inclusive ter saído junto com o novo filme, se o Coronga não tivesse estragado com todos os planos. Fique nesse vídeo para você ver a reação da comunidade gamer quando viu esse jogo e muito mais. Oi gente, sejam bem-vindos, aqui é a Priscila. E o ano tá maravilhoso, né gente? Mas tem coisas que são odiadas, mas engraçadas, como o lançamento de jogos que sempre dá o que falar. Sem dúvida, os que se destacou nesse mar foi o Velozes e Furiosos, que é uma saga consagrada nos cinemas, mas o jogo tem os seus problemas. Em vez das desenvolvedoras pequenas que normalmente estão envolvidos em projetos desse tipo, muitas vezes mais promocionais do que qualquer outra coisa, estão nomes bem reconhecidos no mundo dos títulos de corrida. Estamos falando da Secret Match Studios, desenvolvedoras da série Project Cars e recém-adquirida pela Codemasters, outro estúdio forte do mundo de velocidade, distribuindo então a Bandai Namco, que normalmente não aparece envolvida em títulos dessa categoria. Uma união que coloca ambas fora de sua zona de conforto, mas que também aparenta ter o tipo de combinação que daria uma boa liga. Ao jogarmos, porém, questionamos se realmente dava para esperar alguma coisa. A sensação que surge logo nas primeiras horas de Velozes e Furiosos Encruzilhadas é que de fim de festa. E isso talvez explique a falta de cuidado com um game que tenta simular as cenas vistas nos filmes com aquele nível de absurdez que já é de se esperar. E a resposta mais justamente do parágrafo anterior, estamos olhando para um game que marca os últimos momentos da Secret Match independente, envolvida no desenvolvimento de um jogo altamente afetado pela pandemia e que provavelmente não teve o melhor dos orçamentos e equipes. Uma ideia que faz mais sentido ainda quando pensamos que o Project Cars chega com o mesmo tipo de expectativa. Velozes e Furiosos Encruzilhada é aquele típico jogo que traz tantos momentos constrangedores, bizarros e simplesmente toscos que a experiência acaba sendo leve e surpreendentemente divertida. Em uma primeira olhada, o jogo para PlayStation 4, Xbox One e PC soa como algo da geração passada, e em visual e principalmente estilo. Encruzilhada soa como uma relíquia da época em que os estúdios começavam a olhar para os games como uma extensão de seus meios, investindo em títulos que até têm cara de serem profundos, mas na realidade não alteram seus rumos centrais nem apresentam informações relevantes. Se é que podemos falar em canon quando o assunto é Velozes e Furiosos. Da mesma forma que as personagens inéditas são interpretadas por atrizes de cinema, os personagens de Velozes e Furiosos também aparecem no game. Lance Ortiz acaba sendo o ponto de ligação entre a dupla e Dominic Toretto, um Vin Diesel claramente nada afim de participar das dublagens em missões que acabam envolvendo também o debochado Roman Pitcher e colocando todos em todas de colisão em Elm Street. Em personagens inéditos interpretados por Peter Tomar em papel mais maluco. Olhar os modelos dos 3 personagens importados do cinema. Sério, eu falei cinema. Nossa, aqui. Eu falei cinema. Já evidencia estarmos diante de um game mal acabado. Enquanto Roman tem um dos melhores modelos do título, com direito a textura de alta qualidade, com manchas na pele, tatuagens em relevo e até barba mal feita, Larry parece estar se recuperando de uma crise de cachumba, enquanto Toretto parece desproporcionalmente inchado e com texturas, às vezes que aparentam qualidade inferior, quase como se tivesse saído de um PlayStation 3. O restante do jogo também apresenta essa mistura de altos nem tão grandes assim e baixos absolutos. A base de Velozes e Furiosos Encruzilhadas, claro que são as corridas, mas como forma de dar um toque de ação a mais. A Secret Match opta por carros com poderes, com cada personagem tendo uma característica própria.
e útil em momentos diferentes das cenas. Khan, por exemplo, é hacker, enquanto Letty foca no ataque a capangas usando lâminas que saem das laterais da roda de seu veículo. Tais habilidades, porém, são usadas de forma repetitiva e simplesmente ruim, como na péssima ideia de transformar o hacking em um desafio de kits em alta velocidade ou obrigar o jogador a pressionar suavemente o botão para utilizar um gancho enquanto desvia do tráfego e de obstáculos pelo caminho. Isso sem falar em um esquisitíssimo strafe, com os veículos sendo capazes de dar somente um totozinho de lado nos oponentes, essenciais no momento em que, principalmente, precisam tirar inimigos de combate e que repetem ao longo de todo o título. O foco principal da história são os personagens Vienna e Khan. Elas são as mecânicas de mão cheia, mas também com um passado do outro lado da lei, que afeta até hoje seus envolvimentos e parcerias. É por conta desse tipo de negócio mal arranjado que elas acabam se envolvendo com uma massa circular, que data do período das grandes navegações, e acabam em uma trama que coloca os Estados Unidos em risco e une seus caminhos aos das famílias do cinema. Existem, porém, momentos que saltam aos olhos e que vão chamar a atenção de quem se comprometer a seguir até o final da aventura, que dura cerca de 4 horas. Destaque, por exemplo, para a fuga de um avalanche no deserto de Marrocos, que apesar de ter pedras que se comportam como os aerólicos de Chapolin, constitui uma cena bem divertida, assim como a perseguição final e completamente absurda envolvendo um foguete espacial que estão rumando em uma reta infinita em direção a Nova Orleans. Mais arriscada para os jogadores, entretanto, é a performance do título em si, que sofre com quedas na taxa de quadros por segundo e problemas de carregamento. Acostume-se a ver carros inimigos desaparecendo na sua frente e brotando mais adiante, como se estivesse jogando online e com direito a missões que falham por motivos assim. Isso sem falar, claro, nas paredes invisíveis. Parede invisível. Quem já jogou sabe que é uma porcaria. Criadas para o usuário siga pelo caminho determinado pelos desenvolvedores. Falando em online, Velozes e Furiosos Encruzilhadas também possui uma porção multiplayer, que remete às principais cenas de ação da campanha. Aqui, os carros são como personagens que podem receber experiência e melhorias de acordo com a vitória nas operações, enquanto os usuários são mocinhos ou bandidos que devem dominar, destruir ou proteger pontos ou veículos específicos em grupos de 3 contra 3. Nesta análise, porém, não falaremos do funcionamento dessas fases em si, pelo simples fato de que foi impossível jogá-las. Durante nosso período de testes, mais de que uma semana depois do lançamento, simplesmente não foi possível encontrar partidas online funcionais. Na última vez que o lobby foi completo, a conexão caiu antes mesmo que a batalha começasse. Fica difícil até mesmo saber se o problema está nos servidores ou em uma suposta ausência de usuários. No final das contas, o mais impressionante é que Velozes e Furiosos Encruzilhada acaba constituindo uma experiência divertida. Não é o tipo de entretenimento que faça valer o full price que vem sendo cobrado por ele nos consoles e PC. Longe disso. Mas em suas 4 horas de duração existem momentos constrangedores, bizarros ou simplesmente toscos o suficiente para tornar a experiência leve e descerebradamente num bom sentido. Tudo o que se espera na franquia cinematográfica está lá, ainda que apresentado de forma meio tosca. A história não é uma das melhores, muito menos a jogabilidade e os gráficos, mas o que temos aqui é aquele bom jogo ruim, principalmente se experimentando ao lado de amigos ou criadores de conteúdo, que também são fãs da série. Um game para não se levar a sério. No final das contas, se você conseguir fazer isso, acabará conseguindo atrair o pouco de qualidade que há aqui. Caso contrário, passe bem longe deste aqui, que sem dúvida nenhuma é um dos piores jogos de corrida da geração, se é que ele pode ser incluído de verdade na categoria. Uma mancha negra no currículo da Slurpsmith antes do seu suposto momento mais alto e também uma forma muito negativa de encaminhar o fim de sua parceria de anos com a Bandai Namco. Se você gostou e quer mais vídeos, deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações que é muito importante. Nós temos vídeos
toda semana? Eu penso que toda semana, né? De vez em quando não tem nenhum dia. Mas obrigada por sua participação. Um beijo e até o próximo vídeo.